Então, na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou deixar a palavra com o Cristiano Nassif, que é o nosso superintendente. Só dar alguns recadinhos antes da gente começar, né? A gente vai fazer essa gravação para que aqueles que não puderam assistir possam ter acesso posteriormente. Então, se possível, deixar a câmera ligada, mas aqueles que não quiserem aparecer podem manter ela desativada, tá bom? Peço para conferirem sempre os áudios se estão desligados, para a gente não ter interrupções durante o evento, tá? E no mais, agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Sei que sexta-feira, final da tarde, está todo mundo já querendo parar, mas o tema é muito relevante, muito importante para todos nós. Então, acho que é um período aí de investimento para a gente tirar dúvidas, né? Investindo no conhecimento que vai ser muito bem aproveitado. Então, eu deixo a palavra aí ao nosso superintendente, Cristiano, para fazer a abertura. Boa tarde a todos, boa tarde em especial, obrigado, Lisiana, em especial a nossa equipe do Sistema FAENG Senar, estou vendo aí a Mariana, Ana Carolina, Luiz Felipe, não estou vendo outros, mas pode ser que estejam aí. Agradecer principalmente a vocês que nos prestigiaram, né, neste evento, participando, aceitando o nosso convite. Já estamos com 33 participantes, de um tema tão relevante para todos nós do agronegócio mineiro. E quero agradecer o apoio para a realização desse evento, juntamente com o Sistema FAENG, da Secretaria da Agricultura, né, do Estado de Minas Gerais e Pecuária. Também eu quero agradecer ao IMA, que está ligado à Secretaria, mas tem uma participação direta também no apoio a esse evento, e falar um pouco sobre, discutir, tirar dúvidas sobre essa norma regulamentadora 13, a número 13. Tão importante para esse momento em que o agro mineiro ele desperta o interesse. Eu sei que a norma é brasileira, mas eu estou falando sobre o agro. Ele interessa tanto ao mercado nacional e mercado internacional. Essa estratégia de produção hoje, que é muito em voga, que é a ESG, cuidando da governança, do social e do ambiental, é a proposta que nós temos no Sistema FAENG para desenvolver o agronegócio. Então, está em sintonia com o que o mundo está solicitando, com o que o mundo está comprando. É um alimento de origem mais justa e o social passa pela segurança dos trabalhadores no meio rural e a prevenção de acidentes. Então, isso é muito importante, esse tema, para dar maior sustentabilidade ao agro mineiro em questão. Então, quando nós tiramos dúvidas, esclarecemos nossos técnicos, envolvemos as agroindústrias e também as agroindústrias artesanais, nós estamos preocupados com a inclusão dos nossos produtores e também dos produtores de agroindústrias nessa nova normativa, capacitando e preparando para que possam estar antenados com a demanda do mercado nacional e internacional. Então, hoje, o que mais agrega valor aos produtos é quando você tem a origem desse produto calçada sobre uma origem social, uma origem justa, sem agredir o meio ambiente, mas, por outro lado, nós temos que imaginar a necessidade da sustentabilidade econômica e tecnológica de qualquer negócio, e no empreendimento rural não é diferente. Portanto, eu queria agradecer, aí, em nome de todo o Sistema FAENG, ao Carlos e a Júlia, por ter aceitado o nosso convite e atendido também o nosso convite, que será de suma importância para que possamos posicionar cada vez mais o agro mineiro no protagonismo nacional. E o Sistema FAENG tem feito isso muito bem. Não temos dúvida que o agro mineiro ter um protagonismo nacional se deve à atuação do Sistema FAENG ao longo desses 70 anos
e dentro do sistema FAENG do Senar Minas ao longo de 28 anos. Se nós olharmos a grade curricular do Senar Minas, vocês podem perceber a nossa preocupação com as NRs, tanto para atender os produtores, atender os trabalhadores e também as agroindústrias. Portanto, não seria, neste momento, tão importante para diversificar e tornar mais plural a nossa economia, o que é necessário devido aos desafios que estão nos colocando, não só a pandemia, mas uma mudança econômica mundial, aí com China, Índia, Estados Unidos. Então, é necessário cada vez mais o sistema FAENG apoiar o agronegócio mineiro. E o sistema FAENG é a casa do produtor rural. E por isso que nós temos que acolher, capacitar, preparar e torná-lo cada vez mais antenado nessa nova tendência, nas novas tendências, nas novas leis, para que possa produzir de forma segura. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar a todos os idealizadores desse evento, junto ao sistema FAENG, o apoio do IMA e o apoio da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e, por que não, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho da Economia, onde estão aí posicionados o Carlos e a Júlia. Não podemos esquecer também da Superintendência de Inspeção do Trabalho, né? A CIT, que também tem nos apoiado, onde está o Carlos e a Júlia, nos apoiado nesse evento com a participação e tirar as dúvidas, apresentar as novidades, esclarecer. E eu sei que, já estou ouvindo a conversa do Carlos, é um parceiro do sistema de longa data. Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês e desejar um bom evento, bom proveito e pedir licença para poder me ausentar, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite, um bom final de semana e muito obrigado e bom proveito por este evento, tá joia? Um abraço a todos. Obrigada, Cristiano. Só lembrar a todos que as perguntas e dúvidas elas vão ser respondidas no final. Se vocês quiserem ir colocando no chat ao longo da apresentação, ao longo da fala dos nossos companheiros, pode facilitar o fluxo aí para a gente depois encaminhar direcionar esses questionamentos, tá bom? Então, vou deixar agora a palavra com o Carlos e com a Julie, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, meu nome é Júlia Santos, eu sou auditora fiscal eu falo Ministério do Trabalho, mas é da Inspeção do Trabalho, que o Ministério do Trabalho virou Ministério da Economia. E junto com o Carlos, nós estamos na coordenação do projeto de fiscalização no Estado de Minas Gerais. Eu sou coordenadora interinstitucional, então, desde o início, nós buscamos, em parceria, as entidades que, de alguma forma, se relacionam com o setor da cachaça, se relacionam com o setor do leite, que são as atividades econômicas inicialmente abrangidas pelo projeto no ano de 2021. Na verdade, esse projeto ele já foi iniciado em 2020, mas, em razão da pandemia, nós tivemos aí uma desaceleração, né, do projeto de fiscalização e retomamos, então, em 2021, para buscarmos aí, dar andamento a esse momento de diálogo social. Que é o quê? Nós estamos aqui exatamente buscando essa compreensão de quais são os desafios do produtor da cachaça, da indústria de laticínio, da fabricação de leite, do fabricante de produtos de laticínio, para que a gente possa entender quais são os desafios que eles estão tendo no cumprimento da notificação especial setorial.
Eu vou passar para vocês aqui. A notificação foi um documento elaborado com base em fiscalizações de diagnóstico e também em itens de saúde e segurança, em indicadores da Previdência, em que nós identificamos tópicos e itens que serviriam como um checklist mesmo para o empresário desses setores econômicos ter um roteiro do que regularizar em termos de saúde e segurança dentro da sua atividade. São questões que a gente identificou que rotineiramente se encontram irregulares e que podem acarretar em acidentes de trabalho quando a gente fala de vasopressão e caldeiras, né? Então, a gente fez esse documento e, em janeiro, várias empresas começaram a receber por correios esses documentos e algumas continuam recebendo por e-mail, né, e-mail institucional do projeto, principalmente porque muitas estão no ambiente rural. Então, a gente tem uma comunicação mais facilitada por e-mail, às vezes, do que por correio. E prontamente nós identificamos quais eram as entidades ou os atores ou os órgãos que lidam no dia a dia dos empresários da cachaça e do leite e que poderiam, então, nos auxiliar na identificação desses itens desafiadores e que nós pudéssemos, em parceria, promover esse tipo de evento para que pudéssemos esclarecer as dúvidas dos técnicos. E nós tivemos a ideia, junto com a FAENG, de fazer um evento voltado para os técnicos, ou seja, os responsáveis técnicos, os técnicos do Senar, os profissionais do IMA e os profissionais do MAPA, que estão na ponta, ou seja, no dia a dia com o produtor, e que poderiam, então, auxiliar no esclarecimento do que é que está acontecendo, de onde buscar as informações, ou seja, nós queremos criar essa ponte de diálogo mesmo, e ninguém melhor do que quem está na ponta, no dia a dia com o produtor, para poder buscar auxiliá-lo, buscar orientá-lo da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade que nos foi dada para que a gente possa repassar os itens aqui da notificação, esclarecer as dúvidas de vocês e deixar os nossos contatos para que vocês tenham, então, a liberdade de, quando necessário, entrar em contato com a Inspeção do Trabalho. Nós temos um e-mail especial para o projeto, ou seja, é uma tentativa de construção de caminhos de comunicação, né? Eu acredito que vocês não tenham tido ou pouca gente teve a oportunidade de ter ido num evento do Ministério do Trabalho, ou conhece um e-mail direto de algum projeto, que você tenha acesso direto a informações na fonte, né? Então, isso é importante para que a gente construa soluções juntos com vocês que vão trazer a informação dos desafios. A gente entende que, por mais que a gente pesquise, a gente precisa de ouvir muito mais, às vezes, do que falar, né? Então, nesse momento, eu queria compartilhar a minha tela aqui para passar rapidamente para vocês o que é o projeto. Está compartilhando. Compartilhando, mas tá não está em tela cheia, Julie. Ah, tá. Agora sim, agora dá para ver em tela cheia. Tá. Então, já fica aqui os nossos agradecimentos, né? A FAENG, ao IMA, ao MAPA, enfim, por ter, né, aceitado essa nossa proposta. O que acontece? É importante que todos saibam que essas fiscalizações, elas são fruto de planejamento, então não há que se falar em denúncia. Muitas vezes o pessoal acha que a fiscalização do trabalho, ela só desenvolve suas atividades no escopo de denúncias. E, na verdade, desde 2010, nós trabalhamos com projetos de fiscalização. Então, as atividades econômicas, elas são selecionadas em razão de critérios, né, na área de saúde e segurança ou na área de legislação.
Então, desde 2010, as fiscalizações por projeto, elas têm um escopo que a gente busca exatamente orientar o empregador, primeiramente, fazendo esse checklist, concedendo prazos, então foram concedidos 90 dias de prazo, né? Fazer fiscalizações coordenadas, esse trabalho preventivo e pedagógico que a gente está fazendo aqui, exatamente para dar um tratamento equânime e uniforme a todos os estabelecimentos, né? Então, não tratar de um jeito uma fiscalização em um estabelecimento e de outro jeito no seu concorrente, né? Exatamente para que a gente tenha um salto de qualidade no setor, uma melhoria de qualidade de uma forma geral. Então, o fluxograma do projeto, para que vocês possam entender, nós temos já a seleção dos segmentos, depois o diagnóstico prévio, as entidades estão sendo envolvidas, então a gente está em contato também com a FIENG, que é a Federação das Indústrias, e que representa o SILENG, que é o Sindicato do Leite, e o Sindbebidas, com a ANPAC, a representação da Associação Nacional, né, dos Produtores de Cachaça, e buscamos também parceria e informações, né, com o IMA, com o MAPA, exatamente para a gente entender a dinâmica do setor, né? Foram enviadas notificações, como falamos, e agora nós estamos nessa etapa das palestras, das cartilhas, dessas reuniões, e as ações fiscais dirigidas começaram em abril, as indiretas, ou seja, a partir de abril, as empresas começaram a ser demandadas por e-mail para apresentar alguns documentos que eu vou mostrar para vocês, relativos ao cumprimento, principalmente das inspeções das caldeiras e vasos de pressão existentes nos seus estabelecimentos, porque são itens perigosos, itens de grave iminente risco, além das instalações elétricas, ou seja, essas fiscalizações remotas, elas estão acontecendo, em especial focados nesses itens, para que a gente veja como as empresas estão se portando e estão regularizando essa situação, e no segundo semestre, a partir de agosto, nós trabalharemos com as fiscalizações aos estabelecimentos. Então, é mais uma oportunidade das empresas regularizarem os itens que ainda estão pendentes, né? E a gente tem sempre trocado essa ideia para que a gente possa aí, chegar aos estabelecimentos e a situação está regular. Não tem nada melhor para a inspeção do trabalho de que ver que todo isso, esse trabalho prévio que a gente tem feito, de diálogo, de reuniões, de entender a dinâmica do setor, de elaborar a notificação coletiva, de expedir por correio, de responder os recursos e os e-mails. Nós estamos recebendo centenas de e-mails, mas que todo esse esforço não foi em vão quando a gente chega no estabelecimento e a situação foi regularizada. A gente percebe que, às vezes, não tinha água, foi instalado água, a situação da caldeira era ruim, ela foi inspecionada e adequada. Então, assim, isso é muito gratificante, porque o objetivo da fiscalização é encontrar a situação regularizada e não lavrar auto de infração, interditar a máquina e equipamento. A gente não tem esse interesse e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo com todo esse trabalho prévio, vejam vocês, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até chegar no 5, é exatamente fazer esse trabalho de prevenção e orientação. Então, nós contamos realmente com todos vocês, técnicos que assessoram de alguma forma os empresários do setor, para que possam nos auxiliar aí no esclarecimento das dúvidas, levar a informação na ponta, para que a gente tenha aí um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável para todos, né? As questões do projeto, os diferenciais, é exatamente que a gente tem o envolvimento de todo o segmento econômico, e não somente das empresas fiscalizadas, né? Então, isso é muito importante, para que a gente tenha uma uniformização dos procedimentos fiscais no combate aí dos pontos que a gente vai trabalhar desses segmentos em foco. Na atividade de fabricação de aguardente e dos doces e preparação de leite, nós vamos, o Carlos vai falar um pouquinho, que são as atividades econômicas que a gente está trabalhando em 2021 e que provavelmente em 2022 a gente ainda vai ter que fazer
alguma fiscalização residual, que eu creio que nós não vamos conseguir fazer uma boa amostragem nesse ano, nós identificamos algumas dúvidas mais recorrentes, então a gente vai passar para vocês, e era isso que eu queria falar. Isso aqui eu já falei, deixa eu só um minutinho. Lá em cima, Julie. Lá em cima. Parar compartilhamento. Está em vermelho, bem no alto da tela. Não é porque meu quadradinho está bem pequenininho, que eu minimizei. Tá lá em cima, stop share. Muito bem. E aí, para passar a palavra para o Carlos aqui, que eu já estourei o meu tempo, porque a gente quer realmente ouvir mais as dúvidas de vocês, eu já queria antecipar algumas questões que chegaram como dúvidas para a gente, né? E que me parece que são dúvidas recorrentes das empresas de uma forma geral. Em relação à notificação, eu não mostrei para vocês. Quem não conhecer, tanto a FAENG tem, quanto todas as entidades têm esse modelinho. Eu acredito que vocês têm, né, Ana? Eu já mandei isso para vocês. Ela vem com essa carinha, né? E aí a gente tem, primeiro, os itens de grave e iminente risco. São itens que não há prazo. Por quê? Porque a ausência da inspeção de segurança periódica da caldeira, ela pode acarretar numa não identificação, por exemplo, de uma caldeira que está corroída, né? E aí a gente tem um grande problema, porque isso pode acarretar numa explosão. A ausência de controle operacional do nível de água, né? A caldeira, ela precisa se ela aquecer, ela precisa de água para poder, então, para poder descer a temperatura, né? Então, esse dispositivo, ele é imprescindível. E a questão dos operadores de caldeira, a gente tem visto muita empresa com um operador treinado somente. Aí fica a pergunta: se esse operador tira férias ou falta, é necessário que haja um backup, é necessário que haja um operador capacitado ou habilitado, né, para poder operar essa caldeira, né? Ou a fábrica não vai funcionar. A gente sabe que não é assim. Então, a gente tem visto muito estabelecimento com apenas um operador capacitado de caldeira. É necessário backup, né? O estágio prático, ele tem que ser feito na caldeira onde o trabalhador opera. Isso está descrito na norma, né? Então, ele não pode, vamos dizer assim, treinar no Fusquinha e operar uma Ferrari. Então, é mais ou menos isso. E aí não tem prazo. Esses itens aqui de prazo imediato são os itens que a gente está pedindo agora, ou seja, começaram as fiscalizações remotas, a gente está pedindo documentações que comprovam essas questões que são de cumprimento imediato e obrigatório, porque a caldeira sem manômetro, sem válvula de segurança, sem um operador capacitado, ela não podia nem estar funcionando, né? Aí nós dividimos o documento bem detalhado, então, assim, é um documento longo, porém, a gente fica naquela dificuldade de detalhe, coloca todas as informações bem detalhadas, de forma que fique fácil para qualquer pessoa que faça a leitura, entenda o que está sendo solicitado, ou põe resumidamente. Porque poderíamos colocar conforme NR13, mas nós optamos por detalhar exatamente para que fique acessível a toda e qualquer pessoa. E aí, o item aqui, esse item também é de prazo imediato, que são as questões das válvulas, do manômetro, sistema automático de controle de nível de água com intertravamento, ou seja, se faltou água, ele injeta mais água automaticamente. Aí aqui já vem os itens específicos da caldeira, a placa, né? O que a caldeira tem que possuir no estabelecimento. Então, esses itens nós vamos verificar na inspeção ao estabelecimento, que a gente chama de dirigidas, né? Esses certificados, essa documentação.
a questão do manual também, instalação de caldeiras, ambiente aberto, e a documentação da caldeira, quando for feita a inspeção, a gente tem visto muita gente, engenheiro agrônomo, não pode fazer inspeção de caldeira, tem que ser engenheiro mecânico ou naval. Existem algumas exceções na norma, Carlos, depois se você quiser comentar em relação ao engenheiro civil, que tem algumas exceções, mas, assim, regra geral, é engenheiro mecânico, tanto que a gente tem feito uma parceria com o CREA para poder fazer um evento com esses engenheiros e melhor orientá-los, né, sobre o nível da inspeção que eles têm que fazer. Mas nunca deixem de pedir a anotação de responsabilidade técnica, né, que é a anotação de o que foi feito, tem que estar escrito lá, e por quem foi feito. Aí fala da qualidade da água, depois, esse tópico aqui é muito importante. Nós temos visto empresas que deveriam fazer a inspeção de 25 anos das suas caldeiras, daqui 2 anos, por exemplo, e simplesmente elas fazem uma recalchutagem, que seria uma reforma. Não é ilegal fazer a reforma, nem nada disso. Só que os profissionais que fazem essa reforma consideram que a caldeira zerou de anos de vida. Ou seja, ela tinha que fazer uma inspeção de 25 anos daqui 2 anos, que é uma inspeção mais completa, que vai averiguar mais detalhadamente como que está a caldeira, a situação dela, de todos os equipamentos de segurança, a integridade do equipamento, se tem corrosão, se não tem corrosão, etc. e tal. E aí faz uma recalchutagem e zera a idade da caldeira, como se fosse fênix, nasceu de novo. E isso não pode. Então, isso é uma questão grave que a gente está pegando em algumas fiscalizações e que a gente tem que alertar que isso não pode. A reforma da caldeira não elide a inspeção de 25 anos, que são uma série de exames mais profundos. E ela não zera, porque o material é o mesmo, os equipamentos são os mesmos, ela não foi reformada integralmente, senão seria aquisição de uma nova caldeira. Sobre o operador, a gente já falou. Vaso de pressão. Muitas empresas não sabem se tem ou não caldeira, se tem ou não vaso de pressão. Quando a gente vai, por exemplo, tem um compressor de enchimento de pneu, aquele vaso que armazena o ar comprimido, ele é um vaso de pressão. Pequeno, mas né? Nos laticínios, você vai ter o sistema de refrigeração, de freon, de amônia. Então, vai ser também um vaso de pressão. Caldeiras, a dúvida, alambique no fogo direto é caldeira? Não, por quê? Porque não tem acúmulo de vapor, de pressão, né? Ele é direto, fogo direto e sai direto o ar. Então, isso é importante para a gente identificar os riscos do ambiente de trabalho e as necessidades ou não, né? Do que tem que ser feito. A legislação, o que ela pede para a caldeira é mais completo, porque o risco é maior, mas ela pede similar os mesmos itens para o vaso de pressão, registro de segurança, aí as inspeções elas têm um prazo maior, né? Mas os certificados todos aqui. E quando a gente fala de tubulação, é a tubulação de interligação das caldeiras e dos vasos de pressão. Tem gente fazendo manutenção em tubulação de tantas outras coisas, de gás, que não é a tubulação de interligação da caldeira do vaso de pressão. E esses são os riscos, e por isso que a gente alertou aqui qual é o item. Além disso, né, a gente precisa de falar um pouquinho sobre as áreas de vivência, e aqui a gente fez uma alteração. Esse item 28 ele foi adiado em razão de uma reunião do governo, do representante dos empregadores e do representante dos empregados na Comissão Tripartite Paritária em Brasília, e ele foi adiado para começar em agosto. Então, nós já estamos fazendo esse alerta, mas as empresas já podem se antecipar, porque em agosto isso vai ser cobrado, né? Nas fiscalizações dirigidas. Mas não há que se falar desse item ser cobrado agora, porque a gente obedece o calendário de Brasília, né? E aí a questão das informações e dos treinamentos, as medidas de prevenção, que são importantíssimas, instalações sanitárias, especialmente nesse tempo de Covid, né?
muito importante, higienização das mãos, papel toalha, sabonete líquido, ou seja, descartáveis, lixeiras com acionamento de pedal, exatamente para a gente evitar tocar em qualquer coisa que possa ser contaminante. A questão da água potável, por incrível que pareça, parece óbvio, mas a gente já fiscalizou diversos estabelecimentos que não têm água, né? E é uma atividade de esforço físico, né? Então é necessária aí a reposição hídrica. A questão do local para tomada de refeições, caso os trabalhadores façam a alimentação no estabelecimento, né? E, em especial, a atenção aí com a cozinha, o gás do lado de fora, nós já vimos explosão de gás na cozinha, vestiário se tiver troca de roupa, então está tudo bem detalhadinho para que a gente possa ter aí da melhor forma essas orientações. Eu sei que a vigilância sanitária vai cobrar aí essa questão de limpeza dos pisos, das paredes. A gente está fazendo um estudo com o MAPA e com o IMA para verificar se há divergência de algum item da nossa legislação, mas se vocês identificarem que existe alguma divergência ou alguma cobrança que está desalinhada, é importante que a gente identifique para a gente assentar e organizar, né? Então, assim, esse feedback é muito importante. O AVCB, com corpo de bombeiros, a gente não pode pensar em atividades com caldeira, vaso de pressão, sem um AVCB, né, um projeto do Corpo de Bombeiros, e a gente tem recebido muitas perguntas de empresas que não tinham AVCB, Alambiques mesmo, o que significa que eles não tinham um projeto de combate ao incêndio, né? E isso é grave. O PCMSO também foi adiado, está aqui em vermelhinho para que vocês possam ter a informação. A norma foi atualizada em março de 2020, só que esses itens novos foram adiados para agosto também, aí para as empresas se adequarem. E, por fim, instalações elétricas, não menos importantes, né? Porque as instalações elétricas nesse tipo de estabelecimento, em qualquer um, elas são muito importantes de serem levadas em conta. E aí a gente fala aqui, né, principalmente a gente tem conversado com muitos PHs, né, profissionais legalmente habilitados, engenheiros mecânicos, que têm feito as inspeções aos estabelecimentos, e eles informando que na caixa, né, no quadro, muitas vezes tem ferramentas, outras coisas que lá não deveriam estar, né? O quadro tem que ter só as fiações. Então, é importante, de repente, vocês chegarem com esse checklist nas empresas que vocês, responsáveis técnicos, prestam assessoria, e já dar uma verificada para poder ver se tá tudo encaminhado. As empresas que ainda não foram notificadas, a gente está notificando por e-mail. Estamos recebendo, com relação às ilegais, né, aos estabelecimentos irregulares que não estão adequados à legislação, estamos recebendo no e-mail algumas denúncias, no sentido de que a gente direcione as fiscalizações para eles também, né? Então, quem tiver essas informações, para a gente é importante que todos os estabelecimentos se encontrem regulares, né? Especialmente porque a saúde do trabalhador e a vida das pessoas, ela não pode depender de onde ele trabalha, né? Então, na China ou aqui, todos são vidas. Ao final, a gente passa aqui uma série de informações, em especial sobre os recursos, né? O e-mail do projeto, para quem não sabe, é esse aqui, intervenções.coletivas@economia.gov.br. De qualquer forma, a FAENG tem também os nossos contatos, e a gente está à disposição aí para esclarecer as dúvidas e trabalhar junto no desenvolvimento aí do projeto, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Obrigada, agradeço, falei muito. O Carlos, ele é o nosso coordenador técnico, né? Ele é engenheiro e ele já tem bastante, acho que são 25 anos de Ministério do Trabalho. Pode se apresentar aí, Carlos. Boa noite a todos e todas. Igual a Júlia falou, meu nome é Carlos Fernando Lage Paixão, mas todo mundo me conhece como Carlos Paixão, e eu estou como coordenador técnico, né, do nosso
projeto de ações especiais setoriais focado, né, em caldeiras, vasos de pressões e tubulações. Igual a Júlia falou, não tem 25 anos de ministério, eu tenho 36 anos de ministério. Então, eu já rodei muito dessas 4 atividades que nós elencamos para o ano de 2021 e provavelmente para o ano de 2022 no nosso projeto, que seria fabricação, preparação de leite, fabricação de laticínios, fabricação de aguardente e fabricação de doces. Então, nós elegemos essas 4 atividades porque, igual a Júlia falou, em função de levantamentos feitos, né, da realidade desse tipo de atividades econômicas, de experiências, tá? De experiências que nós temos na fiscalização dessas atividades econômicas em relação às condições, vamos dizer, estruturais e de funcionamento desses equipamentos, que equipamentos, caldeiras e vasos de pressão, principalmente vasos de pressão, a questão dos vasos de pressão de amônia, que são, principalmente nos fabricação de laticínios, né, ou preparação de leite, que você tem, né, os vasos de pressão contendo amônia. Por quê? Porque na fabricação de aguardente, na fabricação de doces, você não tem esse tipo de produto utilizado no processo produtivo. Você tem na fabricação de laticínio ou preparação de leite, porque você utiliza a amônia como um refrigerante, né? Ou seja, para resfriar água que é utilizada no processo produtivo, ou para você ter uma câmara fria, o processo de resfriamento dessa câmara fria. Então, o grande problema que a gente tem, o risco, né? Vocês me permitem aqui, eu vou apresentar aqui três imagenzinhas, 3 fotografias, eu tinha preparado os slides para vocês aqui, né? Só que eu não vou apresentar eles todos, né? Eu vou apresentar só só as nossas fotografias, né? Vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, nós temos uma caldeira tipo A, que não é objeto do nosso projeto, pois são caldeiras de grande porte. E aqui nós temos caldeiras de categoria B, que é objeto do nosso projeto. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá. 3 equipamentos, por exemplo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi uma caldeira encontrada em um laticínio de pequeno porte. Isso em 2014, numa fiscalização que eu fiz no laticínio, essa foi a situação da caldeira que nós encontramos. Vocês veem, cheio de corrosão, né? A caldeira, inclusive, não estava funcionando o sistema automático de injeção de água, igual a Júlia falou, né? Não tinha esse visor de nível de água aqui que vocês podem ver, ó, um equipamento fundamental. A válvula de segurança, né, estava desregulada, né, não estava calibrada para abrir dentro do que era, dentro da pressão necessária, que a gente chama pressão máxima de trabalho admissível. Aqui nós temos uma outra, já numa outra empresa, uma outra caldeira na mesma situação. Tá? Então, são equipamentos, né, que estão sendo utilizados e colocando em risco, né, o trabalhador que opera esse equipamento, igual a Júlia falou, toda caldeira tem que ter o operador, esse operador tem que ficar permanente lá na caldeira. Lógico, ele pode sair para ir no banheiro ou sair para tomar suas refeições, mas, fora disso, ele tem que ficar a sua jornada de trabalho presente, né, na caldeira, na casa ou no ambiente de caldeira. Bem, então você põe em risco esse trabalhador, porque eu falo sempre que caldeira que não atende o que é pedido na NR13 é uma bomba relógio esperando para explodir a qualquer momento. Pode explodir dentro de 1 ano, como pode explodir dentro de 10 anos, você não sabe. A outra situação que nós temos é aquilo que eu falei com vocês, né? O vaso de pressão contendo amônia. E aqui a sua respectiva tubulação,
que vai levar essa amônia, nesse caso aqui, era utilizada para o resfriamento de água, tá? Para ser utilizada no processo de fabricação de laticínio, e esse vaso de amônia não tinha manômetro para controlar a pressão interna desse vaso de pressão, como também não possuía válvula de segurança para que, se você tiver um excesso de pressão, ele libera esse fluido e não venha explodir esse vaso de pressão. Da mesma maneira, essa tubulação é obrigada a possuir válvula de segurança e a possuir manômetro. Então, como eu falei para vocês, eu queria apresentar só essas três imagens para vocês, para mostrar o que muitas vezes a gente encontra no dia a dia desses tipos de atividade econômica, esses 4 tipos de atividade econômica que eu comentei para vocês. Tá? O que eu tinha a falar para vocês, agora eu vou passar a palavra aí para a Lisiane e me colocar à disposição para as perguntas que vocês tiverem a fazer. Já vi pelo chat que tem algumas perguntas para a gente responder para vocês. Ok? Obrigado aí a vocês. Obrigada, Carlos. Obrigada, Julie, pelas informações, pelas explicações. Vamos começar, então, pelas perguntas do chat, gente? Você quer conduzir, Ana? Carol? À vontade, Lisiane. Você que sabe. Podemos? Podemos. Então, tá bom. Nossa. Eu vou começar, a gente vai revezando, então. Tá certo. O Luiz Felipe, ele perguntou a respeito da questão profissional, de ser apenas o mecânico, o engenheiro mecânico ou naval, e por possuir informação, se é por possuir informação em mecânica dos fluidos. Porque o engenheiro agrícola, ele possui essa formação também, e por que não ser considerados profissionais habilitados para a inspeção? Bem, Lisiane, respondendo ao colega aí, eu devo esclarecer o seguinte, né? Quem estabelece a competência para fazer inspeções de equipamentos, no caso de caldeira, vaso de pressão, tubulações e tanque de armazenamento, que não é objeto do nosso projeto, mas faz parte da NR13, é o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, a nível nacional, a qual são subordinados todos os conselhos estaduais. Não é só a questão de ter a matéria de mecânica dos fluidos. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico e sou engenheiro metalúrgico e sou engenheiro civil. Na parte básica do curso de engenharia, que a gente chama os 2 anos, né, que é o básico, quem fez engenharia sabe disso, é o básico, você faz 2 anos, que qualquer curso de engenharia, você faz essas matérias e depois, a partir do 3º ano, 4º e 5º ano, você vai fazer a matéria específica da sua engenharia, seja mecânica, civil, agronômica, agrícola, florestal, né, de produção, você vai fazer a matéria específica do curso. Então, todos nós, nos 2 anos básicos, a gente vê a mecânica dos fluidos. Faz parte do currículo de engenharia. Eu, como engenheiro metalúrgico e engenheiro civil, eu vi mecânica dos fluidos na metalurgia, vi mecânica dos fluidos também na engenharia civil. Inclusive, na metalurgia, eu vi 4 anos de mecânica dos fluidos na metalurgia. E, mesmo assim, eu não estou apto, né, pelo Conselho Regional de Engenharia, a fazer inspeção em caldeira. Por quê? Porque não é só por ter feito o conteúdo de mecânica dos fluidos, é porque você também vê todo o processo construtivo de máquinas e equipamentos, e de manutenção de máquinas e equipamentos. Esse é o conteúdo da engenharia mecânica. Do mesmo jeito que o engenheiro metalúrgico vê todo o conteúdo de fabricação de aço, de ferro fundido, de fabricação de alumínio, de fabricação de cobre. Então, é específico para aquela atividade. Ok, Ana? Beleza. Lisiane, obrigado. Existe uma pergunta do Igor Rocha. Existe uma lista de fabricantes de caldeiras que possui credenciamento junto ao MTE?
respondendo o nosso amigo aí, não existe essa lista. Inclusive, tá? Faz parte desse projeto de ações especiais setoriais, nós estamos trabalhando a 4 mãos junto com o CREA-MG, tá? Junto com o CREA-MG, que é até uma proposta nossa, porque nós temos muito fabricante de caldeira no estado de Minas Gerais e detectamos que alguns desses fabricantes não seguem, né, o código de projeto obrigatório para a construção de caldeira. Ou seja, o código correto para a fabricação de caldeira é o que a gente, ASME, chama de ASME Seção 1. O que é ASME? ASME é a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. Essa associação, fundada em 1915, tá, após a explosão de várias caldeiras no início da Revolução Industrial, nos Estados Unidos, né, que ela começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, e em função de explosão de várias caldeiras e morte de várias pessoas, os engenheiros mecânicos criaram essa associação, e essa associação estabeleceu códigos de projeto para a construção de caldeira, vaso de pressão e tubulação. Então, para a caldeira, nós temos a ASME, que é o nome dessa associação, seção 1. Para vaso de pressão, nós temos a ASME seção 8. Para tubulação, nós temos a ASME B31.3. Então, são os códigos de projeto que a NR1 fala que tem que ser seguido na fabricação de caldeira. E nós detectamos que alguns fabricantes, no estado de Minas Gerais, né, graças a Deus é uma minoria, não está seguindo esse código de projeto. Por quê? Esse código de projeto estabelece o tipo de aço que vai ser usado na chaparia da caldeira, estabelece quais os critérios de solda dessas chapas, né? E estabelece vários critérios para a construção da caldeira, e não estão sendo utilizados. Inclusive, nós descobrimos caldeira que a Júlia, que gosta muito desse termo, que está sendo usado chapa igual a que é fabricado portão de residência, em vez de chapa específica para fabricação de caldeira. Então, respondendo a pessoa, infelizmente, não existe esse credenciamento, então a gente orienta as pessoas, na hora de for comprar uma caldeira, solicitar o prontuário da caldeira, que toda caldeira tem que ter um prontuário, que é seu documento básico, que tem toda a vida construtiva dessa caldeira, tem os projetos elétricos, tem o certificado de fabricação do aço que é utilizado, tem o certificado de fabricação da válvula de segurança, tem o certificado de fabricação do manômetro, você tem o tipo de solda que foi usada, todos os desenhos técnicos da caldeira, então o prontuário tem que ter tudo. Então, você tem que pedir, me apresente o prontuário da sua caldeira. Aí eu vou comprar a sua caldeira. Mas credenciamento não existe nem por parte, né, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que nós somos ligados, né, dentro do Ministério da Economia, nem por parte do CREA, tá? Nem por parte do CREA, infelizmente, né? Só complementando Luciane, essa questão, Carlos, terminou? Terminei. Como a gente percebeu, então, que uma das demandas é realmente o envolvimento dos fabricantes, né? Nós já fizemos um levantamento inicial dos principais fabricantes de caldeiras e vasos de pressão. Primeiro, a gente vai trabalhar com as caldeiras, né? Que está sendo mais grave. A gente está identificando caldeiras que não têm qualquer certificado de chapa. O que é certificado de chapa? É o certificado que vem junto com a caldeira, informando que ela veio da Uzi Minas e que ela é 285C, ou seja, é uma chapa feita para ser usada em caldeira, que aguenta aquela temperatura, né? Então, o certificado de chapa é um documento muito importante, a gente já está pedindo nas fiscalizações remotas esse documento, e a gente identificou, então, que esse envolvimento dos fabricantes ele é muito importante. Então, feito o levantamento, a gente terminou ontem, nós vamos confrontar com o levantamento que o CREA tem, porque essas empresas têm que ser credenciadas no CREA, elas têm que ter um engenheiro mecânico, né, responsável pelo projeto,
e além de inspetores de solda. E nós vamos fazer uma reunião com esses fabricantes para poder analisar esses projetos de cada equipamento que eles estão vendendo e verificar aí o que pode ser regularizado, porque tem muita gente comprando gato por lebre, né? Agora, é importante realmente exigir a documentação da NR13, porque muitas vezes a pessoa compra uma caldeira por 5 mil, 4 mil reais, reformada, e aí, realmente, assim, é muito provável que esse equipamento esteja sem nenhuma documentação, sem nenhum item de segurança, né? Julie, Desculpa. uma intervenção, que isso daí a gente tem muitas reclamações dos produtores rurais, que eles compram esse tipo de equipamento e ainda assim depois tem que fazer as adequações. Isso é um absurdo. Isso tem que vir de fábrica, né? E a gente recebe muitas reclamações com relação a isso, porque eles compram achando que o equipamento está pronto para ser usado e em condições técnicas para isso. E eles, de repente, têm uma fiscalização e eles têm que se adequar a alguns itens porque não veio da fábrica. Isso realmente eu acho um absurdo. São dois caminhos que a gente pode, ou até mais, seguir. Nós tivemos esse problema no setor de panificação, quando fizemos esse projeto do setor de panificação, que nós, em fiscalizações, descobrimos que realmente alguns cilindros de massa estavam vindo de fábrica inadequados, sem a proteção adequada. É a mesma coisa você comprar um carro achando que tem o airbag e não tem o airbag, né? Só que você vai descobrir na hora que bate o carro, que você precisa. Então, existe uma relação de consumo aí, e a gente poderia, o jurídico da FAENG, eu não sei como funciona, mas dá uma assistência nessa relação de consumo, né? Porque ele poderia, inclusive, absorver esses autos de infração. E, por outro, a gente poderia compilar essas informações e passar para o Ministério do Trabalho, porque nós também fiscalizamos os fabricantes. Então, a conformidade dos fabricantes, se a gente não tiver essa informação, fica mais difícil, né? Então, nós vamos fazer esse trabalho ampliado e ativo com os fabricantes, mas caso vocês já tenham as indicações de equipamentos em desconformidade, vamos trocar essa informação para que a gente possa ir direto no fabricante e, às vezes, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, assinar um termo de ajustamento de conduta em que ele se propõe, inclusive, a fazer um recall dos equipamentos vendidos com nota fiscal a partir da data da norma em que exigir determinados itens de segurança e ele não fez, né? Eu acho que a gente tem que pressionar, porque senão a coisa não acontece. Só complementando, Lisiane, o que a Mariana falou, porque aquilo que eu falei no início, nós estávamos batendo papo aqui, né? Antes da abertura do evento. Então, os produtores rurais, principalmente de café, né? Estão utilizando muito caldeira no seu processo produtivo para secagem dos frutos de café, porque você tem uma melhor qualidade desses frutos de café quando você seca com vapor de água em vez do ar quente. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente encontrou, colegas encontraram, né? Principalmente aí no norte de Minas, né? Encontraram, por exemplo, produtor, aqui mesmo na minha região, que eu estou lotado em Governador Valadares, um colega encontrou isso aí, já veio me pedir ajuda. Nós temos encontrado produtores que compraram caldeiras novas, tá? Só que caldeiras novas, a hora que o colega foi verificar o prontuário, que é o documento, vamos dizer, mãe, seria a certidão de nascimento dessa caldeira, né? Vamos dizer assim, não atendia o código ASME. E tivemos outros produtores que compraram caldeira usada e a hora que o colega foi ver, essa caldeira tem mais de 25 anos. Aí é um perigo muito maior. Por quê? Porque toda caldeira que tem mais de 25 anos de vida útil, ela tem que passar por uma avaliação de integridade estrutural, você tem que fazer avaliações de todas as soldas dela, 100% da solda. Você tem que fazer avaliação da parte interna para ver se não tem corrosão, não tem trinca. Quer dizer, o cara vai gastar para fazer essa avaliação de integridade estrutural maior, né? Para você
reclassificar o tempo de vida útil dessa caldeira, muitas vezes ele vai gastar mais do que se ele comprasse uma caldeira nova. Então, tem que orientar os produtores rurais, na hora de comprar a caldeira, verificar, essa caldeira tem quantos anos? Ah, tem 20 anos. Nem quero saber disso. Ah, tem 10 anos. Aí sim. Tem 5 anos. Aí sim. Por quê? Porque senão vai chegar a fiscalização, né, do Ministério, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e vai detectar que tem 25 anos, e nós, obrigatoriamente, por dever de ofício, chegamos a uma caldeira de 25 anos. Não tem essa avaliação da sua integridade estrutural vamos dizer, minuciosa, igual eu falei, nós temos que automaticamente interditar essa caldeira. Aí ele está em plena safra de café para secar seus frutos de café ou o abacaxi aí. Tá? Então, Mariana, Lisiane, tem que orientar os produtores rurais nesse aspecto. Isso é muito importante. Tá? Lisiane, passo a palavra para você de novo. Lisiana, só um minutinho antes, só complementando aí a dúvida da Mariana, porque muitos produtores foram notificados em relação a esse aspecto, né? Ou seja, notificados de forma geral, mas pontuada essa questão da caldeira. A Júlia exemplificou muito bem a questão do veículo. Como que nessa situação seria considerado, Júlia, o produtor que teria que arcar com esse prejuízo, porque não é problema dele, né? Considerando que o fabricante ele compra um equipamento confiando naquela estrutura, né? Como que seria considerado nesse caso, da expensão? Na realidade, a gente tem aí um problema, né? Porque é uma relação de confiança que foi quebrada, né? Agora, o que acontece? Nós temos duas possibilidades. Ou a gente fiscaliza o fabricante e a gente fiscaliza o produtor, né? O produtor, se ele estiver com alguma máquina ou equipamento em desacordo com a norma, e por isso é importante que ele tenha, por exemplo, ele não vai só comprar o equipamento, ele vai instalar o equipamento, né? Então tem que ter um engenheiro mecânico aí da sua confiança que vai fazer esse checklist confrontando o que tem que ter o equipamento com a norma, exatamente, são os itens que estão na notificação, a gente fez questão de colocar para... E é exatamente, nós não temos como não fazer a exigência no local de trabalho dos atributos de segurança ao produtor, né? Então, está sem uma válvula de segurança, nós não temos como, peraí, vamos falar lá com o fabricante. Não, a gente até pode tentar fazer essa intervenção no sentido que a gente falou da fiscalização, mas a cobrança da fiscalização, ela é para o produtor, que é o dono e proprietário do equipamento, da máquina e do equipamento naquele momento, né? Então, a importância da gente ter, então, a informação e, mais do que isso, na nota fiscal, a comprovação, a certificação de que equipamento adequado com NR13, quem for instalar, ser um profissional de confiança do produtor para poder fazer esse checklist, se está tudo ali, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são equipamentos mal instalados, então, assim, que não estão em conformidade e que acarretam em risco para o empreendimento, para o negócio de uma forma geral. Então, realmente, assim, a gente está tentando fazer esse trabalho nas duas pontas, né? Fazendo um trabalho com os fabricantes e pressioná-los para fazer esse recall, e a gente vai trabalhar nessa troca de informações que vocês tiverem, né? De denúncias, de produto em desconformidade, mas também a gente não tem como deixar de fazer a fiscalização no estabelecimento e requisitar ao produtor que adeque o seu equipamento para garantir as condições de saúde e segurança. Lisiana, eu vou complementar aí a dúvida da Ana, né? Tem duas situações, Ana. Primeiro, quando você compra a caldeira e você vai instalar ela, seja num estabelecimento industrial, um laticínio, seja numa fazenda, numa propriedade rural, primeira coisa, você tem que ter o projeto de instalação dessa caldeira. Segundo, você fez o projeto de instalação dessa caldeira, instalou a caldeira, você tem que fazer a inspeção de segurança inicial dessa caldeira.
Então, tem que ser orientado, o fabricante, não é só chegar e comprar a caldeira, não. Tem que ter todos esses requisitos técnicos antes de instalar a caldeira. Então, o ideal é que qualquer produtor rural, poxa, eu estou querendo, eu vi lá no meu vizinho, então, uma maravilha, o processo de secagem dele, dos frutos de café, eu vou comprar a caldeira. Procura um engenheiro mecânico para orientar ele, é igual procurar um engenheiro agrônomo para orientar ele na produção do café, orientar ele na compra dessa caldeira. Agora, e se ele não fez isso, comprou errado? Aquilo que a Júlia falou, uma relação de consumo, né? Ele é um consumidor do fabricante de caldeira. Então, ele vai ter que entrar na justiça contra esse fabricante de caldeira. E vocês sabem que, infelizmente, a nossa justiça é extremamente morosa. Quer dizer, ele vai levar 10, 15 anos para ser ressarcido desse valor de uma caldeira que ele, muitas vezes, vai ter que tirar e vender aquilo por ferro velho. Tá? Então, é muito importante esses cuidados. Eu oriento sempre, vai comprar uma caldeira, tá? Pega um engenheiro mecânico conhecido seu na cidade, tá? O profissional, paga um pouquinho o profissional, gente, todo mundo precisa sobreviver, né? Paga o profissional para ser um consultor seu. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o projeto de instalação dessa caldeira e vai ter que fazer a inspeção inicial de segurança desse caldeiro. Mas, mesmo com esse profissional, faz um contrato de prestação de serviço, falando que se esse profissional não prestar o serviço adequadamente, ele vai ser responsabilizado por qualquer multa que você vier a sofrer da inspeção do trabalho. A gente sempre orienta isso aos empregadores, seja rural, seja industrial. Lisiana, vamos lá? Eu vou dar seguimento aqui às perguntas, Carlos, Mariana. Ok. Então, a próxima é do Luiz Felipe. No caso de uma pequena indústria de doces que utiliza botijão de gás para processos de cozimento, entram nesse novo processo da NR13? O Luiz Felipe, o bujão de gás não é considerado um vaso de pressão a qual se aplica a NR13. Tá? É considerado um vaso de pressão removível, então ele não é aplicável a NR13 sobre ele. Tá? Não é aplicável sobre ele. Tem outras exigências da norma, de outras normas, por exemplo, da NR20, que trata, né, de líquidos, de combustíveis fluidos, combustíveis inflamáveis, que vai estabelecer exigência em relação a esse gás liquefeito de petróleo GLP, mas da NR13 não se aplica, ok? Ok. O Jonathan Ramos, para o curso de operador de caldeira, é necessária a emissão de ART? O Jonathan, o ideal é que seja emitida a ART. Por quê? Primeira coisa, né? Quem vai supervisionar o curso de caldeira, de operador de caldeira, tem que ser um profissional legalmente habilitado, é aquilo que a gente está falando. E essa habilitação concedida pelo CREA, não é nem pela Inspeção do Trabalho, é um engenheiro mecânico. Então, ele que supervisiona o curso de operador de caldeira. Esse curso é composto de duas partes, a parte teórica e a parte prática. A parte teórica são 40 horas e a parte prática são, se eu não me falha a memória, é muita coisa, né? São 60 horas. E a parte prática tem que ser feita, tá? Tem que ser feita na caldeira que o operador vai operar ou naquele modelo de caldeira, tá? Modelo de caldeira. E outra coisa agora, a partir de dezembro de 2018, passou a ser exigido que o operador, a pessoa para fazer o curso de operador de caldeira, ela tem que ter, no mínimo, um ensino médio. Tá? Antes de 2014 até 2018, ele precisava ter um ensino fundamental. Antes de 2014, ele só precisava saber ler e escrever. Então, foi aumentando as exigências, porque é aquilo que eu falei com você. Caldeira é uma panela de pressão que você tem na sua casa, você multiplica por 10 ou por 100, você tem uma caldeira. É uma bomba relógio. Tá? Inclusive, eu já vi explosão de caldeira, vi não, né? Fui analisar a explosão de caldeira nova, caldeira com 6 meses instalada na empresa, explodiu. Sorte que o operador tinha saído para lanchar e não morreu ninguém.
Mas, então, para ser operador de caldeira hoje em dia, tem que ter, no mínimo, o ensino médio para fazer o curso. E o curso de operador de caldeira é presencial. Tá? Ele não pode ser sempre presencial ou online, ele é presencial. Inclusive, o Juscelino perguntou a esse respeito. Ele colocou, para o operador de caldeira, o pré-requisito é ter ensino médio completo. Aos operadores já existentes e mais antigos de profissão e que não possuem tal formação, eles poderão também atuar ou se atualizar nesse treinamento? Não, eles têm todos os direitos, o Juscelino, eles têm todos os direitos garantidos, tá? Como eles já fizeram o curso anteriormente, eles têm o direito deles garantido como operador de caldeira, tá? Eles têm esse direito garantido. A norma não pode retroagir para prejudicar ninguém. É aquilo que eu falei, a partir de 2018, né, é que passa a exigir o ensino médio. Antes de 2018, 2014, era o ensino fundamental, e antes era que soubesse ler e escrever. E essas pessoas estão mantido a capacitação deles como operador de caldeira é mantido, sem problema nenhum. A Marina, como será a forma de resposta da notificação? Vou passar para a Júlia aí. A notificação, nós estamos notificando empresas por e-mail para a apresentação de alguns documentos, documentos relativos às caldeiras, aos vasos de pressão, às instalações elétricas, e em agosto nós vamos aos estabelecimentos notificados para verificação das condições do estabelecimento em relação aos itens, todos os itens notificados, né? Inclusive instalações sanitárias, etc. Então, a resposta é quando demandado, não é necessário o envio de nenhum documento enquanto o auditor fiscal não entrar em contato com a empresa. A gente já tem notificado, desde abril, empresas no estado todo por e-mail para poder olhar essa documentação. Ok. O Luiz Felipe pergunta, compressores de ar se enquadram como vasos de pressão? O Luiz Felipe, a gente chama de compressor de ar, mas normalmente eu faço a separação. Na realidade, é aquele que você tem, por exemplo, num posto de revenda de combustível, no posto de combustível onde a gente abastece nosso carro, você tem esse equipamento. Esse equipamento ele é constituído, vamos dizer, de dois equipamentos em si. Ele tem um compressor na parte de cima, e embaixo ele tem um vaso de pressão. Esse vaso de pressão, se ele se enquadrar naquela exigência da NR3, que exigência é essa? É o que a gente chama o PV. É pressão máxima de operação do vaso de pressão, vezes seu volume, tem que ser maior do que 8. Então, tem que ser feito esse cálculo. Normalmente, 99% dos casos, esse equipamento, que é constituído do compressor e de um vaso de pressão, que a gente vê no posto de combustível, ou vê em borracharia, né, para encher pneu, todo mundo chama de compressor. Na realidade, é um compressor que está em cima de um vaso de pressão, compressor esse que retira ar do meio ambiente, comprime ele e armazena nesse vaso de pressão. Tá? Então, esse compressor, que eu falei, 95% deles se enquadra na exigência da NR3, porque eles são categoria 5. Então, se aplica a ele toda a exigência da NR13 relativo a vaso de pressão. O Silvio pergunta, ele primeiro disse que ele era técnico em mecânica, realizava inspeção, principalmente em trincas e testes de estanqueidade. Esse trabalho, ele pode ser feito por técnico? Silvio, né, Mariana? Silvio. Tá. Ô, Silvio, não, infelizmente, você pode até fazer, mas com a supervisão de um engenheiro mecânico, tá? Você pode até, te aconselho, até fazer consulta ao CREA sobre isso, ao CREA-MG, porque eu conheço engenheiros mecânicos que têm empresa de inspeção de equipamentos, né, de caldeira, vaso de pressão e tubulação, que tem técnicos mecânicos que trabalham
com ele. Os técnicos mecânicos normalmente fazem a inspeção sob a sua supervisão, mas quem assina o laudo e assina o relatório de inspeção de segurança e é responsável por esse relatório de inspeção de segurança, que é um laudo, é o engenheiro mecânico. O Neurimar pergunta: os produtores que não têm caldeira e receberam a notificação, como proceder? Bem, esses produtores, Neurimar, que receberam a caldeira, receberam a notificação e não tem caldeira, ele vai olhar aqueles outros itens da ANR, tá? A parte de programa de gerenciamento de risco, que vai entrar em vigor em 1º de agosto, a parte de áreas de vivência, instalação sanitária, local para refeição, a parte de instalação elétrica. A parte de caldeira, vaso de pressão e tubulação, ele descarta que não se aplica à atividade produtiva dele. Ok. O Igor diz: sobre a pergunta da lista de empresas credenciadas, fica uma grande preocupação, pois vejo no ramo da cachaça que, além dos alambiques de fundo de quintal, existe também as famosas caldeiras caseiras. Para se ter uma ideia, mais de 80% dos fabricantes de cachaça em Minas Gerais são informais, são invisíveis perante as fiscalizações e muitos utilizam caldeiras. E, infelizmente, a gente até já fez uma webinar dessa com a Associação Nacional dos Produtores de Cachaça, e uma das grandes, né, questões que eles colocaram isso. E nós se prontificamos, junto com o representante do MAPA, que estava participando dessa webinar, o representante do IMA, nós se prontificamos, mais à frente, que eu falo daqui 2, 3 meses, a fazer um trabalho conjunto. Agora, isso, nós temos que ter essa informação. Agora, quem pode passar essa informação para que nós possamos ir fiscalizar, aí o ideal é uma fiscalização que a gente chama dirigida ou presencial, que a gente espera que lá depois de setembro, pelo menos 50% da população nossa esteja vacinada, nós possamos fazer essa fiscalização presencial, igual nos Estados Unidos, já possamos sair sem utilizar máscara, igual eles começaram ontem, Então, a ideia é que a ANPAC, Associação Nacional dos Produtores de Cachaça, faça esse apanhado e passe para nós, para esses 3 órgãos, para que nós possamos ir fiscalizar esses, vamos dizer, esses clandestinos ou ilegal, porque nós não temos condições de saber quem são. Agora, eles sabem. Por quê? Porque é uma concorrência desleal. Você que pediu seu registro no MAPA, para produzir a cachaça de alambique, você paga seus impostos, você atende a legislação de segurança e saúde no trabalho, você atende a legislação do Corpo de Bombeiro, você atende a legislação da vigilância sanitária do seu município. Aquele que não faz nada disso, eu falo sempre, vende a cachaça na garrafa PET, aquele é uma concorrência desleal, porque ele vai vender para o mesmo estabelecimento que você por 1/3 do seu preço. Então, eles que têm que se conscientizar que o prejudicado não é a fiscalização da inspeção do trabalho, não é a fiscalização do IME e do MAPA. Ele que é prejudicado, é o produtor que é regularizado. O Bernardo disse: a maioria dos fabricantes de cachaça em Minas Gerais usam fogo direto, não utilizam vapor de caldeira. O alambique de destilação não se enquadra na classe de caldeiras de vapor, na classe de caldeira de vapor. Exatamente, Mariana, aquilo que eu falei anteriormente. Esses produtores de cachaça de alambique, igual a Júlia falou, que usa o fogo direto, acima do queimador, você tem um vaso, só que esse vaso trabalha com a pressão atmosférica, não trabalha com pressão acima de atmosférica. E vaso de pressão é todo aquele equipamento que contém fluidos que trabalham acima da pressão atmosférica. Então, ele não se enquadra como caldeira. Então, ele esquece da parte da notificação, a parte de caldeira, vaso de pressão e tubulação. Só vai atender aqueles outros itens. Inclusive, eles vão ser, vamos dizer, objeto da inspeção do trabalho
bem posteriormente, provavelmente lá no 2022, para ver esses outros itens, principalmente dois itens. A parte de instalação elétrica, porque a instalação elétrica em más condições, né, operacionais, mata o usuário, que é quem vai ligar a máquina, quem vai ligar algum equipamento. E em relação a também a questão de risco de incêndio, né, nesse processo produtivo, que aí é o caso do AVCB. Então, isso é muito importante. Tá, Mariana? Luiz Felipe pergunta: o curso de segurança na operação de caldeiras tem carga horária mínima de 40 horas? A carga horária, Luiz, a parte teórica é mínima de 40 horas e a parte prática, né, é mínima de 60 horas. Júlia, enquanto eu estou respondendo, você podia até confirmar aí para mim se é 60 horas mesmo. A parte prática, a memória é boa, mas tem hora que falha, viu, gente? Ok, Mariana. Marília Saraiva pergunta: os operadores de caldeiras só podem ser capacitados em curso formal ou poderá ser realizado por curso não formal? Não, somente curso formal. Igual eu falei, sob a supervisão de profissional legalmente habilitado, tanto para a parte prática, como para a parte teórica e a parte prática. Inclusive, se esse profissional, porque tem um currículo mínimo, só para dar uma ideia, no currículo do curso de operador de caldeira, ele tem que ser passado para ele, por exemplo, mecânica dos fluidos, termodinâmica, quer dizer, tudo por isso é que a exigência de que ele tenha, no mínimo, o ensino médio. Por quê? Você vê essas matérias no ensino médio. Você vai falar de troca de calor para uma pessoa que tem ensino fundamental, ele vai achar que você vai riscar um fósforo e trocar com ele, né? E não é isso. Por isso é a exigência do ensino médio. É curso formal, que tem que ter certificado. Esse certificado tem que constar o conteúdo, tem que constar quem forem os instrutores, né, desse curso, tudo isso, tá? Carlos, aí, ó, tá no item A13 da NR13, aí ele fala, ser supervisionado tecnicamente por profissional legalmente habilitado, ministrado por profissionais capacitados, tem um currículo mínimo, né, no anexo, ser exclusivamente na modalidade presencial, a carga horária de 40 horas. Esse é o treinamento de segurança na operação de caldeiras. E aí, na sequência, vem ao estágio prático que a gente falou. Caldeira A é aquela muito grande que a gente não encontra nessa atividade econômica. Caldeira categoria B, 60 horas. Memória está boa ainda. Né, Mariana? A memória está boa ainda. Claro. Posso só fazer um comentário rapidamente, pessoal? Teve alguns... Eu já perdi a ordem aqui das perguntas, mas só para complementar que o curso do Senar ele está sendo adequado, né, nesse momento para que possa atender às normas também, tá? Acho que eu não lembro quem foi que fez essa pergunta, mas a gente já está fazendo as adequações para que em breve nós possamos atender todas essas exigências que a Júlia mostrou aí para a gente, tá bom? O pessoal do Senar sempre me consultou muito quando montava. Eu esqueci o nome do rapaz agora, que sempre me ligava, fugia da memória. Nilson. Não, outro. Sempre me ligava, já me mandaram até currículo dos cursos dele para aplicação de agrotóxicos, para me olhar, né? Então, era muito isso, né? Teve muitas vezes isso. Em relação não preocupa não, Carlos, a gente vai te ligar novamente quando tiver finalizado esse curso, para você dar uma conferida para a gente. Tá ok, Lisiane, tá ok. Vamos lá, Mariana? Vamos lá. O Paulo Ramos pergunta: em tempos de pandemia, essa exigência de curso presencial está suspensa? Ô, Paulo, infelizmente não, ela continua em vigor. A Júlia até ficou, né, de ver junto à nossa subsecretaria de inspeção do trabalho, se poderia essa parte teórica, né, ser online, né, e a parte prática não tem jeito de ser online, né? Você não é um operador de caldeira, e a gente encontra muito isso, tá? Muitas vezes a gente chega, pede o certificado do operador,
e a comprovação do estágio prático, que tem que ser documentado, esse estágio prático, né, de 60 horas, e só aparece o documento da parte prática. Então, essa pessoa não tem o curso de operador na realidade. Tá? É igual você que é profissional, qualquer profissional de nível superior, você tem que fazer o estágio obrigatório para você poder ter o seu diploma. E o operador de caldeira. Infelizmente, é presencial, mesmo a parte teórica. A Júlia ficou até de ver com a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em função de outras demandas que nós tivemos, né? Pessoal da ANPAC, tudo, né? Se poderia ser essa parte teórica, se passar a ser online pelo menos durante a pandemia. Eu até encaminhei essa consulta, porém, assim como eu falei na live com a ANPAC, até estou vendo o José Otávio aí, eu acho importante que as entidades, ou seja, de repente a FAENG, junto com a ANPAC, e os interessados, enfim, possam fazer uma demanda, né, a coordenação do projeto ou a chefia de saúde e segurança, para que essa parte teórica, se for de interesse de vocês, claro, seja online em razão do cenário, que isso fortalece que é uma demanda das entidades representativas do setor, né? E a gente, para encaminhar isso para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, fica mais fortalecido, para não parecer que é uma opinião individual e vocês representam as atividades econômicas envolvidas. Então, seria interessante um documento simples com a demanda, né? Sendo porta-voz aí dessa demanda e a gente dá os encaminhamentos. Ok, se não me engano, aquela medida provisória 1046, ela fala de alguma suspensão de medidas, fala dos exames médicos, mas eu não me recordo se ela fala dessa parte de saúde e segurança do trabalho. Desse treinamento, não. Nós temos treinamentos específicos que foram possibilitados para ser online até antes da pandemia, o GNR 13 não. Então, seria uma demanda nova mesmo, né? O Jonatas pergunta, eu vou linkar também com a pergunta do Luiz Felipe. O equipamento alambique para fabricação de cachaça se enquadra na NR13? E o Felipe pergunta, quais alambiques se enquadram na NR13? Respondendo, Mariana, os dois, o equipamento de fogo direto, igual eu já falei anteriormente, não se enquadra. É porque alguns alambiques utilizam a caldeira para gerar o vapor, para fazer a destilação do caldo da cana. Por quê? Porque a qualidade é melhor no processo produtivo. Agora, o alambique de fogo direto, igual eu falei, não se enquadra, né, na NR13, nem na parte de caldeira, nem na parte de vaso de pressão. O Igor fala que mesmo alambique não é caldeira nem vaso de pressão, mas existem normas em sua confecção, como as soldas utilizadas. O Aldo, pode falar. Não, aí foge ao escopo tanto do nosso projeto como da nossa inspeção do trabalho. Tá? O Aldo pergunta, engenheiro civil com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho pode ministrar treinamento de segurança de caldeira? Não, não pode. É só engenheiro mecânico. Mesmo sendo engenheiro de segurança, não pode. Tá? É só aquilo que eu falei, o engenheiro mecânico ou o antigo engenheiro naval, que eu acho que a maioria já morreu, nem existe mais, formado lá em 1930 e alguma coisa, que tinha que o CREA permitia isso a ele. Hoje, pelo CREA, estabelecido pelo CREA, não é pela inspeção do trabalho, é só o engenheiro mecânico. Ok. Eu não sei se eu pulei alguma pergunta, mas eu acho que terminaram as perguntas no chat. Quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida, né? Alguma consideração também? Pode falar. Tem até do Igor aqui, né? A questão da educação formal e não formal. Não sei se eu entendi, Igor, mas, por exemplo, acho que a educação formal seria aquela que é regida pelo Conselho Federal de Educação e nos estados pelo Conselho Estadual de Educação.
Não é o caso do curso de segurança para operador de caldeira. Porque, por exemplo, eu não, no caso, um exemplo, um engenheiro mecânico, ele pode montar uma empresa, né? E essa empresa realizar o curso de operador de caldeira. Não precisa ser reconhecido pelo sistema oficial de ensino, tá? Diferentemente dos outros cursos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você tem nas normas, por exemplo, NR12, NR10, NR13, desculpe, NR12, NR10, NR31, que você estabelece que para determinadas atividades, determinada atividade, né, para determinada atividade, o profissional tem que ser capacitado, qualificado, habilitado. O que quer dizer isso? Por exemplo, o profissional capacitado é aquele que é capacitado dentro da própria empresa, com curso fornecido pela empresa, e ele trabalha sob a supervisão de um profissional legalmente habilitado. E o qualificado é aquele que fez um curso reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, por exemplo, o curso do Senar. O curso do Senar é reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. E o profissional habilitado é aquele que fez um curso de graduação e é registrado no Conselho Regional da onde que ele fez o curso. O caso do engenheiro é o CREA, o caso do advogado é o AB, o caso do médico é o CRM. Tá? O curso de operador de caldeira, não. Ele não é um curso que precisa ser reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, qualquer engenheiro mecânico, que é o profissional legalmente habilitado para a parte de caldeira, ele pode montar uma empresa de treinamento e dar treinamento para operador de caldeira. Tá? Ok aí, Mariana? Ok, Carlos. Vou aproveitar a oportunidade que vocês dois estão aqui conosco para passar aqui com relação a essas fiscalizações. A gente sabe que o momento está crítico para todo mundo, né? Principalmente na área rural, essas adequações, e a gente está tentando fazer da melhor maneira chegar essas informações ao produtor e a todas as pessoas atingidas, mas o momento também não ajuda. Então, eu estou aqui pedindo mais razoabilidade também nas fiscalizações e entendendo esse momento difícil que a gente está passando, e a gente, da melhor maneira, vai sim repassar essas notificações, essas informações sobre a fiscalização direta que vai ocorrer no segundo semestre, para dizer isso mesmo, que a gente está lutando para poder manter os empregos. Os produtores estão passando por uma fase muito complicada, né? Esse aumento também dos custos de produção, que a gente sabe que nós estamos sujeitos. Então, é mais um pedido mesmo para ir com calma, se for possível. Mariana, só para complementar a minha fala aí, né, eu já falei isso até com o pessoal da ANPAC, né, é o seguinte: nesse momento, a gente também, né, por causa da pandemia, a gente está fazendo as que a gente chama de fiscalizações indiretas, ou seja, manda uma notificação para apresentação de documentos para a empresa via e-mail, né? Primeiro você liga para a empresa, faz o contato, depois envia para a empresa. Está sendo pedido, em relação à caldeira, vase de pressão e tubulação, só os documentos básicos, aqueles documentos que comprova que a empresa não está gerando situação de risco, grave e eminente risco. Tá? O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo um relatório de inspeção de segurança. Isso é uma coisa, eu não tenho. Você contrata um engenheiro mecânico, quer dizer, ele vai lá, apesar da pandemia, ele vai lá, com um dia ele faz essa inspeção. Tá? Nós estamos pedindo o certificado de calibração, né, dos dispositivos de controle de segurança dessa caldeira, o que é a válvula de segurança e o manômetro, o certificado de calibração, que ele faz isso durante a inspeção, então é uma coisa que é feita em conjunto, tá? É uma coisa que... O certificado do operador de caldeira, que a gente está pedindo, então está pedindo esses documentos básicos. Mesma coisa em relação a vase de pressão e de caldeira, tá? Então, né, é isso que está sendo pedido. Agora, a partir de agosto, se for iniciar
né, a fiscalização que a gente chama de dirigida e presencial, aí sim, aí vai ser olhado os outros itens. Além disso, né, na própria notificação, foi dada a oportunidade, a Júlia pode, que ela que controla mais essa parte aí, do proprietário da empresa, né, desses 4 tipos de empresas que eu falei, de pedir prorrogação de prazo. Foi dada essa oportunidade, tá, de pedir, né, a essa prorrogação de prazo. A Júlia até pode falar mais isso aí, tá? Ok. Mariana, como só complementando, você quer falar? Não, pode falar. Na verdade, assim, em 2020, o projeto iria acontecer, né? Então, em consonância com todo esse cenário, nós optamos por fazer essas tratativas com as entidades e começar e passar o ano de 2020 todo com essa parte do diálogo mesmo e buscando aí dar um tempo para a gente poder iniciar a primeira análise desses documentos. Então, assim, a fiscalização dirigida, indireta, remota, já foi uma forma da gente pisar no freio, vamos dizer assim, em 2021, uma vez que já tinha um ano de dilação do projeto, e aí jogando as fiscalizações diretas para o segundo semestre. Isso tudo foi negociado amplamente com as nossas chefias, né, em Brasília, porque não é a gente que coordena muito isso, exatamente porque a gente tem um compromisso aí com a redução dos acidentes, né, e com a redução das explosões, e algumas continuaram acontecendo, de caldeiras no ano passado e no início desse ano, então, assim, corroborou para a necessidade mesmo da inspeção, pelo menos inicial, desses itens que são mais gritantes e que colocam em risco o negócio do produtor, né, porque quando uma caldeira explode, coloca em risco o próprio negócio, né? Além das vidas, por óbvio. E aí, em relação aos prazos, inicialmente no documento, na notificação, vem o endereço das gerências, né, a qual aquela cidade é vinculada, porque nós temos 20 gerências do Ministério do Trabalho espalhadas por Minas Gerais, né, que é um estado do tamanho de um continente. Então, nós direcionamos inicialmente para as gerências, para que as empresas possam remeter por correio, mas em razão da pandemia, a gente tem aceitado também esses pedidos de prazo por e-mail, em caráter excepcional, né? Porque muitas gerências, inclusive, estão com informações fixadas na porta dos meios de contato, porque elas estão fechadas, né? Então, trabalho remoto também. Então, excepcionalmente, a gente tem aceitado, para quem não enviou por correio, e-mail físico, a gente tem aceitado os recursos em e-mail eletrônico também no e-mail do projeto. Alguns produtores me relataram medo de abrir os e-mails porque não sabiam se eram vírus ou, enfim, ficaram com dúvidas na hora que recebiam esses e-mails. Eu estou repassando tudo que estão me falando, viu, Julie? Estou aproveitando a oportunidade para falar dessa dificuldade também. Mas é um e-mail institucional do governo, né? Ele vem @economia.gov.br. Então, assim, se for um e-mail, sei lá, @Google ou alguma coisa assim, você pode até suspeitar, mas é um @governo, né? Uhum. Só relatando que às vezes, como foi encaminhado para indústrias e produtores, né, e eu tive algumas pessoas entraram em contato conosco, a gente falou, não, realmente é verídico, eles estão encaminhando desde janeiro essas notificações, então tem que cumprir um prazo, se não dá para cumprir no prazo que eles colocaram, a gente pede para entrar em contato com vocês, né, para solicitar mais prazo e ir conversando a respeito. Todas as empresas que pediram prazo, talvez o prazo que elas pediram não foi solicitado, porque tem gente que pediu 4 anos, 3 anos, aí, como diz, já é para ter arrumado tudo se não explodiu ainda, né? Mas todas as empresas que pediram prazo tiveram prazo concedido, nós não negamos nenhum pedido de prazo. Aproveitando aqui uma última pergunta, taxa de cozimento de doce com casco pressurizado enquadra na NR13? Ô Mariana, só você respondendo. É aquilo que eu falei, vaso de pressão é aquele equipamento, né, que contém fluido e trabalha acima da pressão atmosférica. Essa é a principal condição.
né? Se ele for fechado e trabalhar acima da pressão atmosférica, ele se enquadra como vaso de pressão. Se ele trabalhar a pressão atmosférica, a pressão nossa, que nós estamos aqui, vocês estão, não é vaso de pressão. Só se for acima dessa pressão, que é a pressão do dia a dia nosso. Tá? Senão, não é vaso de pressão. Só complementando, o Carlos, ele já teve a experiência, eu nunca fui, de fazer essas fiscalizações em fábricas de doces de bananada, marmelada, e aí lá você encontrou essas, como se fossem panelas de pressão, né? Em que a pressão versus o volume se enquadra dentro da NR13. Então, não basta ter pressão, né? Ser uma panelinha de pressão. Não, tem uma medição do risco, que é o primeiro item da NR13, que é o famoso PV, pressão versus volume. Tem que dar uma pressão de 8, exatamente essa relação, que é uma pressão que já gera risco, e por isso esse equipamento está subordinado à NR13. Então, não é qualquer panela de pressão, por exemplo. Só complementando esse exemplo, por exemplo, cozinha industrial, muitas vezes usa aquelas grandes panelas de pressão, aquelas grandes panelas são vasos de pressão, se enquadra na NR13, tá? Porque ela trabalha com determinada... A panela de pressão que a gente tem na casa nossa é um vaso de pressão, só que ela não se enquadra pelo tamanho dela, né? Que a pressão de operação máxima de operação dela, vezes o volume interno dela, vai dar sempre menor do que 8. Já a panela da cozinha industrial, se você pegar a pressão e o volume interno dela, multiplicar um pelo outro, você vai ter um PV, que a gente chama pressão vezes volume, maior do que o 8. Então, ela se enquadra como vaso de pressão. Tá? Ok, então, acho que termina aqui o nosso evento. Quer fazer alguma consideração, Carol? Não, acho que foi muito proveitoso a tarde e noite de hoje, né? Acho que a mensagem que fica aqui deste evento todo é que essas orientações e informações cheguem até os produtores de cachaça de alambique, de leite, que utilizam, né, esses equipamentos que constam na NR13 e que foram passíveis de notificação. Acho que cabe a nós e a todos que participaram aqui fazer esse papel de formiguinha, né, de levar essa informação a eles. Foi muito proveitoso, agradeço ao Carlos, à Julie, a você, Mariana, a Lisiane, a todos que colaboraram para a elaboração e realização deste evento. Foi muito esclarecedor e muito bom. Muito obrigada pela participação. Ana, eu gostaria de agradecer também, em nome da Inspeção do Trabalho, e se for possível, não sei se vocês têm meios de comunicação, revistas, boletins, enfim, que eu acho que as perguntas que foram colocadas aqui, às vezes a gente faz um bate-bola e transforma isso numa entrevista, alguma coisa, para levar a informação àqueles que não participaram do evento, nos boletins que vocês têm o hábito de fazer, né? E eu gostaria de agradecer ao público fiel que se manteve aí firme do início ao fim, né? E muito bom, e vamos trabalhar junto aí pela melhoria das condições de saúde e segurança. Obrigada a todos. Pessoal, agradeço. Mariana, eu só queria agradecer. Desculpe, Luciana. Eu só queria agradecer, né, a participação e a boa vontade de todos de assistir às nossas explanações. Só isso. Né? Lisiane, à vontade. Obrigada, Carlos. Obrigada, Julie. Queria agradecer a Ana Carolina e a Mariana que organizaram esse evento para que a gente pudesse, né, tirar essas dúvidas. A Julie e o Carlos que estavam aqui para compartilhar todo esse conhecimento. O nosso objetivo é sempre levar mais conhecimento e auxiliar o produtor rural a se adequar às normas, né, atender às demandas e poder contribuir, continuar crescendo com o agro mineiro, né? Então, agradeço a vocês que tiraram esse tempo para a gente poder se atualizar. Temos um grande dever de casa aí dentro, internamente, né, para a gente melhorar essa comunicação, adequar os nossos cursos.
Eu tenho certeza que em breve a gente vai poder publicar essas informações e compartilhar com vocês. Tá bom? Agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite e um excelente final de semana. E continue se cuidando aí para a Covid, usando máscara e tomando os cuidados adequados. Tudo de bom e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.